Olá, eu sou o Fox Xavier e esse é o resumo da semana. A gente começa falando sobre o evento que debateu nos últimos dias a arte na cidade do Rio de Janeiro. Na segunda-feira, a Semana das Culturas discutiu políticas públicas e o cenário cultural na capital. Anapuaca estava entre os ativistas, produtores e realizadores culturais convidados para a primeira mesa de debates do evento. Aqui faz as demandas das políticas públicas, aqui a gente dialoga, vê aonde está faltando. O professor, ativista cultural e b-boy Gabriel Stoll destacou que faltam incentivos para estimular e manter novos talentos do hip-hop no Rio. Eu deixaria de demanda políticas públicas específicas para o hip-hop. Houve uma preocupação com a diversidade, o perfil das pessoas, porque são várias formas de manifestar. Nós temos o samba, temos o funk, temos a capoeira. Também na segunda-feira, a exposição O Museu Somos Nós foi inaugurada no Palácio Pedro Ernesto. A rede de museologia social do Rio é composta por 15 unidades. Cada uma tem o objetivo de preservar e promover a cultura e a memória de diferentes comunidades e grupos populares, entre eles o Museu da Maré e o Museu da Umbanda. A luta contra o preconceito racial nos 50 anos do movimento hip-hop foi discutida nesta segunda-feira, durante uma reunião da Comissão Especial de Combate ao Racismo da Câmara Municipal. A proposta da reunião é buscar uma reflexão sobre o combate ao racismo no hip-hop, para inspirar uma atitude de responsabilidade em relação ao tema. A ideia é combater a violência e a exclusão. Nos discursos, há a certeza de que o hip-hop, ao completar 50 anos, tem o compromisso de melhorar a condição de vida, a autoestima e a cidadania em regiões mais precárias. O foco é a preservação do patrimônio sociocultural para o desenvolvimento de uma cidade acolhedora em sintonia com a expressão de manifestações artísticas negras. É para a gente poder dizer aonde os jovens negros estão inseridos. Ainda na segunda-feira foi instalada a Comissão Especial da Câmara de Vereadores para analisar, discutir e acompanhar o plano de cargos e salários da Guarda Municipal. O presidente é o vereador Dr. Rogério Amorim. Em sessão online, foi escolhido o nome do vereador Alexandre Bessa para atuar como relator. É urgente a cidade do Rio de Janeiro discutir um plano justo de cargos e salários para essa tão importante categoria do município. Desde julho, os agentes já seguem a nova escala e a quantidade de guardas municipais por turno nas ruas da capital aumentou em cerca de 300%, segundo o Poder Executivo. Na sessão de terça-feira, o parlamento derrubou vetos do Poder Executivo. Entre os vetos derrubados estão o que institui o Programa Municipal de Acessibilidade, Inclusão e Fomento do Turismo para as Pessoas com Deficiência e o que prevê o Programa de Atenção Integral aos portadores da doença de Parkinson. É uma doença que, se não tratada, se não diagnosticada a tempo, ela leva a uma sequela importante para a vida da pessoa. Também foram rejeitados os vetos ao projeto de lei que trata da implantação do polo gastronômico e cultural do bairro do Catete e o que cria o programa voluntário acolhedor para crianças recém-nascidas de mães dependentes de substâncias químicas. Também na terça-feira, a Comissão de Segurança da Câmara realizou uma audiência pública para discutir a disputa de espaço nas praias entre barraqueiros e as pessoas que têm projetos esportivos. Há 402 alvarás para a prática de esportes nas praias da cidade atualmente. A maioria na Zona Sul e nas áreas da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. Em nenhum momento, toda a rede que é dada essa licença, alvará, tira-se nenhum barraqueiro de forma alguma. Existe um diálogo para entender os dois lados. Os barraqueiros apresentaram as principais queixas. A gente está sem espaço para trabalhar. Não tem como uma rede de vôlei estar ali com criança, com adulto, e aquela pessoa não vai consumir uma água de coco, aquela pessoa não vai consumir uma água, ela vai consumir. Então, acho que nós queremos ser amigos de vocês e que vocês sejam nossos amigos. O vereador Marcelo Arar anunciou que vai criar um projeto de lei que dará o direito aos barraqueiros de ter mais um auxiliar. Comprometendo a mais um auxiliar para turbinar o trabalho de vocês. Nós vamos criar, junto à Secretaria de Esporte e Lazer, a CEOP, um meio para que a praia volte a ficar organizada com a participação de quem mais se interessa, que é a população da cidade do Rio de Janeiro, os barraqueiros e os projetos esportivos.
Um encontro para discutir a situação das pessoas ostomizadas no Rio de Janeiro aconteceu nesta terça-feira na Câmara Municipal do Rio. A iniciativa de trazer o debate para o Parlamento Carioca foi do vereador Dr. Carlos Eduardo. A ostomia é uma intervenção cirúrgica para abrir uma comunicação entre o corpo e o meio exterior, para a passagem da urina, por exemplo, ou ajudar na alimentação ou na respiração. A conferência é uma realização do Movimento Ostomizados BR, em parceria com a Associação Estadual de Pessoas com Ostomia do Rio de Janeiro. Eles lutam por políticas públicas e pela garantia dos direitos dos pacientes. Segundo a associação que representa as pessoas com ostomia, existem cerca de 10 mil pessoas ostomizadas na capital. Uma roda de conversa sobre a preservação da capoeira foi realizada na terça-feira, na Câmara de Vereadores. O evento fez parte da Semana das Culturas, promovida pelo Parlamento Carioca para discutir políticas públicas sobre a área. Participaram da reunião representantes de diversas organizações culturais. A capoeira é uma manifestação presente em todo o território brasileiro e em mais de 150 países, com variações regionais e locais. Mistura de dança e arte marcial, símbolo de resistência dos escravos, a roda de capoeira foi reconhecida pelo IFAM como Patrimônio Cultural Brasileiro em 2008. Em 2014, foi considerada pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Debater o resgate da cura por meio das ervas medicinais e da alimentação saudável. Esse foi o objetivo de um encontro realizado na terça-feira, dentro da Semana das Culturas. Participaram do encontro representantes do grupo de estudos Braulio Goffman sobre o candomblé, iniciado em 2011, com pessoas religiosamente vinculadas ao candomblé, e do coletivo de herveiros e herveiras do Salgueiro, projeto que surgiu em 2019 e reúne ancestralidade em herbário comunitário. Fomos criados com erva para dor de barriga, erva para dormir, erva para banho, erva para tudo. Não estou aqui para dizer que as pessoas não precisam procurar os seus médicos e nem deixar de usar as suas medicações, mas nós podemos agregar esses vegetais tão valiosos da nossa mata, né? E no nosso dia a dia. No Brasil, já existem políticas públicas para assegurar a manutenção das hortas com ervas medicinais, principalmente nas periferias. Da forma que a população desenvolve o seu conhecimento e como esse conhecimento é útil. Um papo sobre o samba carioca com grandes especialistas no assunto. A roda de conversa realizada na terça-feira no Palácio Pedro Ernesto foi mais uma atração da Semana das Culturas, promovida pela Câmara Municipal. Esse foi o terceiro evento que acontece na Semana da Cultura, promovido pela comissão que trata do tema na Câmara de Vereadores. Que esse mercado possa crescer. A gente tem alguns exemplos na cidade, né? O Samba do Trabalhador, a Feira das Iabás. O samba, com toda a sua importância, ele não prescinde de cuidados. A gente precisa cuidar do samba, a gente precisa fomentar. O samba é superação. O samba é a maior arma contra o racismo. Uma oficina de elaboração de projetos culturais destinadas a produtores de comunidades do Rio foi realizada nesta quarta-feira pela Comissão de Cultura da Câmara Municipal. Wesley veio da comunidade de Acari, onde desenvolve projetos culturais com os moradores. Bacharel em artes cênicas, Ronaldo fundou um grupo de teatro que atua em várias comunidades, como a Ladeira dos Tabajaras, na zona sul do Rio. Já a professora Luana atende a 35 crianças no Centro Cultural Museu do Negro, que funciona dentro da Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, no centro da cidade. Estamos reabrindo, há pouco tempo, 2 anos. Nós temos todos um contexto histórico com a cidade do Rio de Janeiro. Todos participaram da capacitação para fomentar a atuação dos produtores de cultura das periferias da cidade em editais relacionados ao tema. Há cerca de 15 dias, a Prefeitura do Rio lançou no Palácio da Cidade o Pro Carioca Audiovisual, programa de fomento carioca de 2023, que irá investir mais de 64 milhões no setor, por meio da Rio Filme, órgão que integra a Secretaria Municipal de Cultura. O repasse de R$ 7 milhões
recursos federais liberados por meio da Lei Paulo Gustavo para projetos culturais em comunidades do Rio foi discutido nesta quinta-feira, durante a roda de conversa sobre o edital de ações locais. Durante o encontro, foi apresentado o edital Ações Locais, lançado pela Secretaria Municipal de Cultura, que tem como objetivo destinar 80% dos recursos viabilizados através da Lei Paulo Gustavo para projetos culturais nas zonas norte e oeste da cidade e favelas do centro e da zona sul. A Lei Paulo Gustavo, aprovada no ano passado, permite a aplicação dos recursos do Fundo Nacional da Cultura em projetos relacionados à área dividida em municípios e estados. O nosso objetivo com esse debate aqui é oferecer informação, e formação para que essas pessoas possam acessar os editais e, com isso, capilarizar cada vez mais as ações culturais na cidade do Rio de Janeiro. Os 50 anos do hip hop foram discutidos em outra roda de conversa na quinta-feira. O debate foi dentro do evento Semana das Culturas, realizado durante toda a semana na Câmara de Vereadores. O encontro reuniu MCs e produtores culturais e marcou os 20 anos da Batalha do Real, a primeira rodada de rima da cidade do Rio. A ideia é trazer o hip hop para cá. O hip hop é uma arte original dos Estados Unidos, mas que ganhou o mundo e a cabeça dos jovens brasileiros, As áreas de proteção ao ambiente cultural foram tema de um debate dentro da Semana da Cultura, nesta sexta-feira. Na pauta, a troca de experiências e o debate sobre como é possível proteger o patrimônio cultural dos bairros e fomentar a economia local. Participaram do debate professores universitários, representantes de associações de moradores e de polos de cultura e turismo. A área de preservação permanente tem esse objetivo, o objetivo da preservação da memória e do ambiente cultural diverso, bastante diversificado, que o Rio de Janeiro expõe. Também na sexta-feira, a Câmara promoveu um debate com representantes da Prefeitura, do Governo do Estado e deputados para discutir políticas públicas para a cultura. A ideia é estar atento às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que disponibilizam recursos para novos projetos. Entre os temas desta semana, capoeira, museologia social, samba e oficinas de capacitação de profissionais da cultura. O debate público, cultura, executivo e legislativo, funções e oportunidades, foi formado por importantes representantes do setor cultural que analisaram as políticas públicas. É a oportunidade dos fazedores de cultura cobrar dos responsáveis por cultura nas diversas esferas legislativa e executiva ações que caminhem ao encontro de suas necessidades. Chegou a hora de ver quem foi homenageado esta semana pelo Parlamento Carioca. O empresário Cláudio Castro foi homenageado com um conjunto de medalhas Pedro Ernesto por iniciativa do vereador Pedro Duarte na segunda-feira. Sérgio Maciel, diretor institucional da Record TV Rio, também recebeu na segunda-feira o conjunto de medalhas Pedro Ernesto por indicação da mesa diretora da Câmara. Na mesma solenidade, foram entregues moções de congratulações e aplausos. Um dos homenageados foi o cantor Silvinho. Na quarta-feira, o advogado e mestre em Administração e Estratégia Empresarial Ticiano Figueiredo de Oliveira recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto e o título de cidadão honorário do Rio por indicação do presidente da Câmara, o vereador Carlos Caiado. Ainda na quarta-feira, a médica Raquel Nordaus Brandão recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. Na mesma solenidade, foram entregues os títulos de cidadão honorário do Rio de Janeiro aos médicos Berger Elias Guimarães de Souza e Bruno Elias Guimarães de Souza. A iniciativa destas homenagens foi do vereador Ulisses Marins. Na quinta-feira, o jogador de futsal Rodrigo Ferreira da Silva recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto por iniciativa do vereador Márcio Ribeiro. Na sexta-feira, 31 entidades de defesa dos direitos humanos e sociais receberam moções por iniciativa da vereadora Luciana Boatê. E esse foi o resumo da semana. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.